Amados, a graça e a paz do nosso Senhor, amado Jesus Cristo, para o dia de hoje, né? Hoje é uma quinta-feira, dia 11 de dezembro, falta poucos dias para o Natal, não é mesmo? E a palavra que eu tenho para nós no dia de hoje, que eu já vim refletindo desde ontem, sobre responsabilidade. O que é viver uma espiritualidade saudável? Uma palavra que, para mim, é responsabilidade, né? Amor sem compromisso não é amor. E aí, quando nós entendemos que amor vai além de sentimentos, mas vai dessa coisa de me sentir responsável pelas situações, pelas pessoas com as quais eu convivo. Responsabilidade não é só bancar as coisas, pagarmos as coisas, não. Mas quando nós nos importamos, quando nós acreditamos que precisamos ouvir as pessoas, olhar para as pessoas, estar com elas, orar por elas, sabe? Isso aí é amor. Isso aí é responsabilidade. E nós vemos na Bíblia, as histórias bíblicas, quando Maria engravidou do Espírito Santo, né, para que viesse o Salvador, o próprio Deus encarnado. E José, para não desmoralizar Maria, pensou em partir embora. Era uma questão de responsabilidade. E nós vemos aí muitas outras situações, muitos outros personagens bíblicos, né? Esther, lá no Antigo Testamento, né? Quando ela teve a oportunidade de livrar o povo judeu. Olha a responsabilidade. Então, quando nós amamos, quando nós queremos viver a palavra de Deus, nós temos um grave senso de responsabilidade. Nós nos sentimos responsáveis pelas pessoas que amamos, sendo que amor não é sentimento, tá? Você pode pensar assim, mas não importa, eu não gosto, não tem sentimento nenhum. Sentimento não vale, sabe? Sentimento, eles são vulneráveis, sentimentos estão na alma. E nós somos dotados de vários sentimentos. Mas viver a espiritualidade, viver o reino dos céus aqui na terra, é nós sermos responsáveis, sabe? E há muito que sermos responsáveis. A cada esquina que a gente passa, com cada pessoa que nós contactamos, com o nosso trabalho, com a nossa família, nós temos uma responsabilidade. Nós temos um papel a ser desenvolvido. E envolto a essa responsabilidade é necessário amor. Não sentimento, mas o amor que realmente se importa. Tá chegando, né, esse tempo que a gente vai celebrar aí. A gente já vê cidades, né, por onde a gente passa, o clima do Natal, as luzes piscando, presentes. Nós começamos a pensar, né, quem que a gente teria condição de presentear. E tudo isso faz parte da vida. Mas muito mais do que isso, é um tempo de nós pensarmos, né? Jesus veio e ele deixou uma grave responsabilidade para nós, né? Revelar o Pai através de nós. Isso é ser responsável. Porque muitas pessoas por aí, há muitas pessoas que estão sofrendo, que nem têm uma experiência de amor. Que seria uma experiência de amor? Uma experiência, uma vivência de amor é ter alguém que se importe com elas. Alguém que olhe para elas e diga o quão importante elas são. Então, que nesse tempo, nessa preparação, né, nós estejamos realmente bem ligados, bem atentos a tudo isso aí. E que isso independa da nossa vontade. Porque a vontade, como dizem, né, ela dá e passa. Mas Deus é real. E a nossa existência muito mais real. E o nosso papel a ser desenvolvido, a ser cumprido aqui, também é real. E exige de nós responsabilidade, né? Então que nós possamos realmente estar refletindo sobre isso, pedindo a Deus que nos esclareça, que nos mostre como vivenciar isso, se já vivenciamos, né? Para que possamos aperfeiçoar isso aí, nessa vivência com os nossos irmãos, sabe? Para revelar para eles, através dessa atitude responsável,
o quão valorosos eles são e que nós podemos sim, nós revelamos a Deus como temos atitudes de responsabilidade. Desde nós, a melhor pessoa que nós podemos ser deve ser a nossa primeira responsabilidade. Nos amarmos para posteriormente transbordar. E outra coisa, nós precisamos tomar muito cuidado para não confundirmos responsabilidade com controle. É muito fácil nós confundirmos. Nós temos que precisamos controlar, nos colocarmos na frente de Deus, acharmos que temos soluções para todas as pessoas, que nós sim sabemos o que elas devem fazer ou não fazer, diagnosticá-las. Quando muitas pessoas fazem isso para fugirem dos próprios sentimentos que estão gritando aqui dentro, sabe? Uma coisa que eu já ouvi uma vez, quando nós criticamos muito os outros, quando nós colocamos numa situação de superioridade, né? Nós somos superiores, nós somos mais sábios, nós somos mais intelectualizados, nós fazemos mais cursos, nós lemos mais a Bíblia, nós vamos mais à igreja. Mas no fundo, atrás disso tudo, é um profundo sentimento de inferioridade, uma necessidade muito grande de validação, de aceitação da parte dos outros por nós, que nos leva a exercer esse controle aí, confundindo ele com responsabilidade, que é muito diferente. Mas as únicas pessoas capazes de identificar isso e mudar o rumo das coisas somos nós mesmos, com a ajuda do Espírito Santo. O Salmo 139 nos diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e leva-me ao caminho do bem. Então nós podemos pedir a Deus, porque Ele vai nos ajudar a nós nos vermos como nós realmente somos. As mulheres aí já devem ter visto. Eu vi essa semana uma imagem das camadas da barriga da mulher quando ela faz cesárea, né? São muitas camadas a serem cortadas até que chegue lá dentro. Eu já fiz uma cesárea, mas eu não sabia que cortava aquilo tudo. E eu vi o vídeo explicando detalhadamente, né, mostrando ali a natureza de cada camada até que chegasse lá dentro para poder tirar a criança. Então eu estou dizendo isso para ilustrar, porque nós vivemos muitas coisas nas nossas vidas e não temos noção. Olha quando uma mulher vai para uma mesa de cirurgia para fazer uma cesárea, olha o risco que ela está correndo. E eu não tinha nem noção. E ali, fui colocada ali, né? Não paguei, não foi particular. E era Deus ali no controle. Então, isso para ilustrar com relação às nossas vidas, aos nossos sentimentos, às nossas posturas. Principalmente no relacionamento dentro das nossas casas, que é o nosso primeiro relacionamento. Conosco mesmos, com Deus, com o nosso lar. Posteriormente, com a vizinhança, com a igreja, com a sociedade em geral. E muitas vezes nós achamos que nós sabemos sim o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando. Nós estamos convictos das nossas reais motivações para termos certas atitudes, fazermos escolhas, falarmos alguma coisa, darmos conselhos, quando na verdade nem da nossa vida a gente está dando conta. Sim, nem da nossa vida. Nós não temos noção de muitas coisas. Até que nós passamos por um embate. Porque aí os embates da vida, os arranhões, eles podem nos levar à nossa busca de uma maior conscientização, de uma reflexão, ou então nós nos encolhermos, ficarmos magoados, entrarmos em depressão, ficarmos dependentes de remédio para aquietar aquele desassossego, sendo que os remédios, tá? Tem gente que precisa, tem desequilíbrio hormonal e tudo mais, né? Alguma coisa. Mas, amados, na maioria das vezes os medicamentos são paliativos, até que nós possamos dar conta. É como quando alguém quebra a perna e coloca o gesso, ou alguma outra coisa ali para dar sustentação ao que foi quebrado, até que aquilo possa ser restaurado e retirar o gesso, ou uma tala, ou outra coisa qualquer. E assim também é com a nossa vida emocional. Nós vamos, sabe, usar o medicamento sim, mas não encarar, sabe, as situações, encarar os sentimentos, encarar as nossas frustrações, as nossas expectativas frustradas, as rejeições
que nos são direcionadas, porque todo mundo passa por isso. Mas nós não estamos aí, né, para lutarmos para sermos aceitos pelas pessoas, não. Porque Jesus veio nos ensinar, sabe, o contrário disso. Que nós já somos amados, nós já somos queridos, nós temos um valor único, inegociável, que quem nos deu é aquele que é capaz de nos valorizar sim, de verdade, é aquele que nos conhece, é aquele que nos chamou na vida, à vida. Nenhum outro ser humano pode validar a nossa existência. E nós sofremos quando nós terceirizamos isso, colocamos isso na mão do outro, sabe? Não que não importa, importa sim. Nós queremos ser amados pela nossa família, por um parceiro de relacionamento, né? Tudo isso. Mas, amados, essas coisas podem falhar e elas falham. E nós estamos vivendo tempos muito difíceis em que essas coisas têm falhado mais, muito mais ainda. Não há uma visão negativa da vida, mas é uma visão bíblica, que a Bíblia nos fala. Haveria um esfriamento, né, no coração dos homens, pela própria maldade que nós vemos à nossa volta. Eu tô cansada de ver pessoas lamentando, mães, vovozinhas, pessoas de idade, sabe? Que já estão, muitas delas com limitações para andar, para sair, para visitar, e às vezes esperam ansiosamente um telefonema, esperam, sabe, qualquer coisa, e não recebem nada. Isso é muito triste. Por isso, nós precisamos desenvolver esse relacionamento bem alicerçado com o Senhor, para que quando envelhecermos, estarmos sabendo aonde que será a nossa real, a nossa infalível, a nossa invulnerável fonte de alegria e felicidade é no Senhor. Porque ainda que nós achemos, né? Poxa, mas isso eu criei, eu cuidei. Nossa, isso é uma ingratidão. Sim, e daí? O Rei do Universo, fomos ingratos com Ele e ainda somos. Por que não passaremos por isso? Então, amados, é necessário maturidade. Mesmo que o que eu esteja falando não te agrade. É uma realidade. E nós temos sempre uma escolha. Nós vamos nos apegar àquilo que é real, àquilo que está acontecendo, ou vamos colocar as máscaras, sabe? Lamentar, resmungar. As pessoas vão se afastar mais ainda de nós. Agora, quando nós buscamos, através de Deus, viver a nossa vida com alegria, sabe? Tendo essa certeza da nossa identidade. Eu sou um ser amado, eu tenho um Pai perfeito. Eu fui chamada à existência por um motivo lindo, profundo, sabe? Real. Então essas outras coisas aí não terão esse poder, perdem o poder de nos afetar. Não que um momento ou outro você possa não sentir, nós somos humanos, mas não vai ser constante. Isso não vai determinar o teor da minha alegria, do meu equilíbrio emocional, da minha alma, tá bom? Então que nós reflitamos sobre isso. E eu vou ficar por aqui, tá bom? Para que nós possamos entender, não negociar, não aceitar falsas responsabilidades, não confundir responsabilidade com controle e não nos esquecendo que a mais grave responsabilidade, primeira, conosco mesmos, tá bom? Porque quando nós cuidamos, não precisa falar nada, as pessoas estão observando, sabe? E como é bom nós observarmos uma pessoa que se cuida, que se ama, que se valida. Nós vemos nela um porto seguro. Aí as pessoas gostam de estar com elas, conosco, quando é assim, sabe? Então pensemos, reflitamos sobre isso, amados. Antes de você orar, compartilhe. Curta, deixa aí um comentário, isso é muito importante para que essa palavra, se você acha que é uma palavra válida, que possa ajudar algumas pessoas, você pode ajudar que essa palavra chegue além. Em nome de Jesus. Vamos orar. Paizinho querido, Paizinho santo, que essa palavra de hoje, Deus, sobre responsabilidade, Pai, que é fruto do amor, Pai, é uma tradução do amor. Naquilo que nós ainda não entendemos, ainda naquilo que nós sofremos,
por causa de confundirmos, por causa da negligência, da responsabilidade das outras pessoas para conosco. O Senhor sabe do nosso caminhado, do nosso deitado, do nosso levantado, que cada um de nós tem vivido, ó Deus. E eu te peço aqui junto com os meus irmãos, que o Senhor leve consolo, que o Senhor leve clareza, que o Senhor leve equilíbrio emocional, maturidade aos relacionamentos de cada um, a começar pelos meus. Continua me dando isso, ó Pai, porque nós precisamos avançar, nós precisamos crescer emocional e espiritualmente, ó Deus, sabendo que nós temos um porto seguro em Ti. Quando tudo mais falhar, desapontar, o Senhor está aqui, está dentro de nós, do lado de dentro, ó Pai, e nós podemos transbordar em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, amados. Até o próximo vídeo.